Espírito e o Tempo. Um estudo dinâmico do Espiritismo através do pensador Herculano Pires. O Espírito e o Tempo. Apresentação da educadora e escritora Heloísa Pires. Transformar Jesus no mágico. Enchemos de superstições, de dogmas a sua história, mas ele vai conseguindo vencer, graças também ao trabalho do querido Kardec, todos esses erros que colocamos envolvendo a sua figura, e cresce, não como um Deus, não como um mágico, mas como um indivíduo plenamente desenvolvido, o homem integral, o modelo de homem ideal, como explica o Livro dos Espíritos. E ainda tem um livro, pequeno grande livro, O que é o Espiritismo? Que é o resultado da introdução e do prolegômenos do Livro dos Espíritos. A obras póstumas é como se fosse o testamento de Kardec. Kardec considera importante a filosofia espírita. Embora ele não fosse filósofo nesta última encarnação, como druida reencarnado, ele era conselheiro dos reis, filósofo dos reis, debruçara-se sobre o próprio pensamento e filosofia, o amor, a sabedoria, trazia dentro dele toda essa formação de filósofo, mas evita termos técnicos para atingir as massas, para atingir o maior número de pessoas. Deixa sempre claro que se não viemos trazer nada de novo, viemos colocar os pingos nos is. E hoje, mais do que nunca, a doutrina espírita, os livros básicos de Kardec estão atualíssimos, requerendo sempre estudo e atualização da nossa parte. O Livro dos Espíritos é o tratado filosófico do Espiritismo. Kardec, como educador, dá aspecto didático ao livro, faz perguntas e os espíritos respondem através das médiuns, Baudin e Jafé. E ainda ele conta com o auxílio de mais de 1000 médiuns espalhados por todo o canto da Terra. O critério maior de Kardec era a universalidade. Ele só aceitava o que estivesse rigorosamente de acordo com a razão e fosse repetido, apresentado da mesma forma por vários médiuns em vários pontos da Terra. E ainda informações que vêm através dos séculos, aparecendo nas várias regiões da Terra, através de vários emissários. Existe semelhança de estrutura entre o Livro dos Espíritos e a Ética de Spinoza. Spinoza também utiliza perguntas e respostas. E existe semelhança com a Revolução Cartesiana, a começar pelos sonhos de Descartes, que dizia ser inspirado pela equipe do Espírito da Verdade. Se o Espiritismo é a síntese do processo do conhecimento, ele traz todo o conhecimento da Terra, todas as informações de vários indivíduos, selecionando as corretas, as universais, as melhores e realizando essa síntese preciosa. O livro apresenta numa estrutura livre e dinâmica, metafísica, cosmologia, psicologia, problemas espirituais como origem e natureza dos espíritos e suas ligações com o corpo e com o mundo espiritual, vida após a morte, leis morais, sociologia e ética. Por isso é interessante encontrar indivíduos que acham que são doutores no Livro dos Espíritos. Quando Herculano Pires, depois de 25 anos de estudo e aulas que ministrava no Clube dos Jornalistas Espíritas, se julgava iniciante no estudo e conhecimento do Livro dos Espíritos. Relembrando Piaget, só existe aprendizagem
quando existe mudança de comportamento. Como o nosso comportamento não mudou o suficiente para o melhor, temos que continuar estudando, lendo, relendo e praticando, como diria Uzi. Kardec diz: sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Sobretudo apelo à razão, dizendo que não existe milagres, que o que existe é falta de compreensão nossa em relação a leis por nós desconhecidas. A dialética espírita, o diálogo utilizado por Kardec, traz, como diria o filósofo Hegel, tese, antítese e síntese. É uma forma clara de compreender a verdade. A tese, a oposição da tese, que é a antítese, e o resultado, que é a síntese. Por exemplo, Kardec faz um trabalho nesses termos quando primeiro diz que o Espiritismo não é religião, é a tese. E ele explica por quê. Diria que não era religião para não se tornar apenas mais uma religião. Depois ele apresenta a antítese, dizendo que o Espiritismo é religião. É religião porque estabelece o religare, é religião porque traz toda uma teologia espírita, estudo de Deus, transcende o conhecimento da horizontal. E a síntese ele apresenta alguns meses antes de morrer na Revista Espírita, dizendo de uma forma belíssima, honestíssima: o Espiritismo é, pois, religião, e nos orgulhamos disso. Então aí está bem claro como Kardec agia tese, antítese e síntese. Também quando ele analisa o inferno cristão, o inferno pagão, ele apresenta a tese, semelhança entre o inferno cristão e pagão, e o inferno cristão pior do que pagão, a antítese, a possibilidade de não existir o inferno, e a síntese, que é o resultado da compreensão de que existe uma espécie de inferno criado por nós, fruto da nossa ignorância, e que como é criado, é destruído por nós. Ou seja, como ele diz no céu e inferno, não existe lugar para o céu nem para o inferno, existem os nossos pensamentos, que criam ou não o céu e o inferno. E cada um está no patamar espiritual em que se coloca. Encontra aquilo que deseja, ou a cidade dourada e azul de Mário Quintana, a alegria do senhor Jobá, do senhor Samuel Felipe, ou a tristeza e a escuridão da cidade triste também do poeta Mário Quintana, que conclui dizendo: mas existe uma só cidade, com várias dimensões. E o Espiritismo vem nos trazer a dimensão luminosa, pela qual tanto ansiamos. Obrigada, vamos refletir mais sobre a importância do Livro dos Espíritos. E até o próximo programa. O Espírito e o Tempo. Um estudo dinâmico do Espiritismo através do pensador Herculano Pires. O Espírito e o Tempo. Apresentação da educadora e escritora Heloísa Pires. Continuará na parte 4.